Professora, como problematizar? Não consigo criar um problema para o meu artigo. Eu recebi essa semana várias perguntas muito similares. E qual que é a questão aqui? Basicamente, gente, o que é o problema do trabalho? É a pergunta que tu quer responder. O problema nada mais é do que o que tu pretende responder com aquele trabalho. Então, por exemplo, eu tive um artigo em que eu escrevi sobre a proteção de dados pessoais, que era a minha área de pesquisa durante muito tempo, né? Muito tempo aprofundei aquilo. E aí, na época, a gente não tinha uma lei e o Brasil ele estava decidindo com base em julgados, em jurisprudência, né? Em julgamentos e princípios. Qual que era o problema do meu artigo aquele? O que eu queria resolver? Eu queria entender como é que o Brasil estava julgando. Então, o meu problema de pesquisa era de que maneira o Brasil está, eu vou falar mais objetivamente, né? Como é que o Brasil está se virando sem uma lei sobre esse tema? Era esse o meu problema de pesquisa. Como é que eles estão julgando? Com base em quê? Em alguma lei, em algum princípio? O que está sendo utilizado para a gente decidir sobre um tema que não está regulado? Outra coisa muito comum é a gente analisar problemas que estão lá no STF ou questões que estão sendo analisadas pelas pessoas. Por exemplo, é constitucional proibir pessoas de sair à rua? Viola o direito do ir e vir, mandar as pessoas ficarem confinadas? Podemos prender pessoas que saem na rua sem máscara, entende? Gente, são problemas que a gente está vivendo hoje. E se tu percebeu, muita gente está discutindo, certo? Na TV, a gente ouve debate aqui, debate ali, bate-papo aqui, bate-papo ali. Mas é um tema de pesquisa que, se ninguém percebeu ainda, dá para fazer muita pesquisa, dá para encontrar na doutrina, em outros artigos, em casos similares que já aconteceram, qual que é a melhor resposta para isso. Certo? O problema, tu vai ter mais clareza quando tu conseguir ler melhor, quando tu conseguir visualizar o todo, quando tu já tiver, digamos assim, um tino para coisa. Eu consigo ver problema em tudo quanto é lugar, hoje em dia. Eu olho para uma situação e já penso, nossa, isso aí dava um baita problema de pesquisa. Isso aí eu podia pesquisar para resolver aqui na minha cidade. Exemplo, na minha cidade tem uma lei que diz que os bancos têm que atender até 20 minutos. E aí o que eu vejo é que não é isso que acontece. Então eu podia pesquisar sobre a efetividade, só que é um pouco complicado, porque aqui eu teria que ter um trabalho que trouxesse a realidade para dentro. Também é uma pesquisa que a gente pode fazer no direito. Por exemplo, ficar lá um bom tempo no banco, vendo quem consegue e quem não consegue ser atendido no tempo. Eu também podia fazer uma pesquisa sobre de que maneira os bancos poderiam ser multados ou sancionados por não cumprirem. Eu podia fazer uma pesquisa com as pessoas, e é claro, existe cuidado quando tu vai tratar com gente. Tratando com gente, tu tem que pedir autorização para o comitê de ética, mas o que as pessoas pensam, o que elas sentem, se elas conhecem a lei ou não. Gente, existe uma riqueza de possibilidades. Eu consigo ver problema em qualquer coisa hoje. E assim, claro que a gente tem que ir pensando, amadurecendo. À medida que tu vai fazendo os trabalhos e te aprofundando nos temas, tu já consegue perceber se é possível fazer uma coisa ou não. Se tu consegue ou não resolver aquele problema que também é complicado. Eu não posso ter um problema que eu não vou resolver. Como levar o homem à lua novamente? Não sei, isso aí não cabe a mim. Ou então, a efetividade de tal coisa, a efetividade no presídio da lei dos presidiários. Calma, tu vai conseguir fazer isso? Tu tem assim o respaldo? Então, eu sempre falo, começa pequeno. Começa fazendo um problema que tu consiga responder. E com o tempo, com o amadurecimento de pesquisa, tu vai melhorando o teu problema. Eu sempre falo também de um orientando meu que ele quis fazer um TCC, certo? Uma monografia, em que ele queria falar que a Constituição era inconstitucional. Era uma coisa assim, até dava para fazer, só que isso é um trabalho que tu precisa de muito fôlego. Porque já é um trabalho que as pessoas leem e já pensam que você tá louco, não tem nada a ver isso daí, tá viajando. Então, se vai fazer um trabalho desse, tem que ter muitos anos de pesquisa para conseguir comprovar aquela tua tese. Então, a gente tem que ser humilde de entender que a nossa pesquisa, ela vai começar devagar, ela não vai mudar o mundo de uma vez só, mas eu posso ir melhorando e fortalecendo para, no futuro, de repente, trazer uma tese inovadora. De repente, eu me aprofundei tanto que eu vi algo que os outros não viram, sabe? E é por aí que vai. Como problematizar, então? Pensa daquilo tudo que tu leu,
qual seria o problema, qual seria a pergunta que tu poderia fazer para responder. O que tu consegue responder de acordo com o teu conhecimento? Pode ser uma coisa muito simples, certo? Não precisa ser nada muito inovador, não precisa ser a invenção da roda, como eu falo, mas para problematizar, tu tem que saber muito do conteúdo e outra, tu tem que saber o que é um problema. Então, o que eu digo sempre? Leia artigos. Quanto mais artigo tu lê, mais tu vai entender como que funciona. Melhor tu vai ver o que se faz na comunidade científica e tu vai entender como tu pode aplicar para ti, certo? É assim que funciona. A gente tem que ficar ligado e atento para ver como que os outros fazem. E aí, claro, pesquisando, estudando, tu vai ganhando confiança, tu vai criando os teus problemas e respondendo, e cada vez tu fica melhor e as coisas vão para frente, certo?